Muito bem, então vamos com este ligeiro atraso e com devidamente justificado. Com este ligeiro atraso, como eu estava a dizer, mas devidamente justificado, vamos então dar início a esta ação. Pronto, como vocês sabem, hoje, para além do Dia das Bruxas, que não é uma tradição nossa, não é uma tradição inglesa, mas comemora-se o Dia Mundial da Poupança. Exatamente. Hoje comemora-se, 31 de outubro, o Dia Mundial da Poupança. Pronto. E o Sr. Ministro da Educação lançou um desafio a todas as escolas do país para se desenvolverem ações no âmbito da poupança, no âmbito da literacia digital. E essas ações são inseridas através e enquadradas na disciplina de cidadania. Por isso, é que a professora Fernanda está aqui também ao nosso lado. Como sabem, a professora Fernanda é a responsável, a coordenadora da disciplina de cidadania e desenvolvimento, uma disciplina que está a ser reestruturada por parte do Ministério da Educação e, como tal, nós, em reunião prévia, planificamos um conjunto de ações que, durante o dia de hoje e durante também o decorrer do ano letivo, ou seja, hoje é o pontapé de saída e depois vão ter lugar durante o ano letivo mais um conjunto de ações nos diversos níveis de ensino e nos diversos ciclos. Pronto, então foi-nos lançado, como eu disse, um desafio para convidarmos para este pontapé de saída, para convidarmos alguém, uma figura nacional que tivesse ligações ou ao nosso agrupamento de escolas ou ao Conselho de Vila Pouca de Aguiar, e podia ser uma personalidade da área financeira, da área política, da área cultural, da área desportiva, entre outras. Pronto, e nós, e como vocês sabem, há muitas pessoas no panorama mediático nacional que têm ligações em Vila Pouca de Aguiar e ao nosso agrupamento. Olha, só vou dar dois exemplos. O terceiro está aqui connosco, mas eu vou dar dois exemplos. A apresentadora de televisão Diana Chaves tem ligações em Vila Pouca de Aguiar. É um exemplo. O antigo Primeiro-Ministro de Portugal, o Dr. Passos Coelho, tem ligações ao nosso agrupamento de escolas, porque foi professor no nosso agrupamento de escolas. No ano de 83, se não me falha a memória. E temos o Bruno Basto, que está aqui comigo, a quem eu desde já agradeço. Eu desde já agradeço ter aceito o nosso convite. O Bruno Basto é uma pessoa que também tem ligações familiares ao nosso concelho, a Vila Pouca de Aguiar. Durante muitos anos fazia cá férias todos os anos. A cada passo vem cá visitar familiares. E nós lançámos o convite, lançámos este desafio para ele hoje estar aqui convosco, a partilhar um bocadinho também da experiência dele e, no âmbito da experiência dele desportiva, como vocês sabem, o Bruno Basto foi jogador de futebol, jogou no Benfica, jogou no Nacional, jogou no Feyenoord, no Marselha, no Bordeaux, desculpa, no Saint-Étienne e na Rússia. Pronto, tem uma longa carreira desportiva e, como vocês sabem, para além de uma longa carreira desportiva, é uma curta carreira profissional. Não é? E isto acontece com todos os jogadores de futebol. E por isso é que a importância deles na parte financeira é crucial para o futuro deles. Ou seja, têm que amealhar num período curto espaço de tempo para depois se poderem governar durante a sua vida. O Bruno terminou a carreira como futebolista, atualmente é agente desportivo, ou seja, na gíria é empresário futebolístico, tem muitos jogadores ao encargo, e aqui também o papel da literacia financeira é muito importante. Porquê? Porque ele ajuda os atletas dele, os atletas que estão na empresa dele, ele ajuda-os também a planificar o futuro deles
e a parte, como eu referi, a parte financeira aqui é muito importante. Pronto. Como é que vai decorrer esta ação? O Bruno, eu vou passar a palavra ao Bruno. O Bruno vai conversar aqui um bocadinho convosco, vai introduzir o tema, mas depois vamos criar aqui uma interação com todos, porque certamente muitos de vós têm dúvidas, têm perguntas que querem colocar e naturalmente que o Bruno fará aqui esta interação convosco. Ok? Pode ser? Pronto. Então, normalmente, quando há uma conferência de imprensa e um atleta assina um contrato com um determinado clube, por norma leva sempre o cachecol do clube. Depois vai, Bruno, assinas um contrato com o agrupamento de escolas de Vila Pouca e vais levar o cachecol de Vila Pouca. Muito bem. Então é assim, muito bom dia a todos. Primeiro de tudo, obrigado por estarem presentes. Seguramente é melhor estar ali na sala de aulas, que eu também já passei por isso e sei o que é. E primeiro de tudo agradecer ao agrupamento de escolas em nome do diretor Paulo Pimenta do convite que me foi endereçado, porque esta vila, apesar de ser pequena e muito longe de Lisboa, onde eu cresci e nasci, diz muito. Metade da minha infância passei aqui, não abdicava das minhas férias aqui, portanto tenho muitas memórias e fui muito feliz aqui. E isso é significado também, às vezes nós, com este centralismo que se evidencia cada vez mais, acho que também é possível sermos de vilas pequenas e chegarmos onde quisermos chegar, basta nós queremos. Seja na parte política, como o Dr. Pedro Passos Coelho, que é nas chaves na televisão, eu no futebol, apesar de não ter nascido aqui, mas cresci aqui desde os meus 8, 9 anos até aos 21, quando emigrei para a França, ainda jogava no Benfica e passava aqui as minhas férias. Portanto, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui. E vocês até me emocionam, porque vocês nem imaginam o reconhecimento que isto tem para mim. Muito bem, também. É para vocês percebam, porque fiz 400 km neste tempo horrível, mas foi de coração e estarei disponível para tudo o que vocês precisarem, naquilo que eu vos posso ajudar como é lógico. Portanto, vamos para a parte chata, que é falar de literacia financeira. Vocês, ainda, porque eu também estive na cidade, para nós é sempre muito mais fácil pedir aos pais. A gente hoje não tem, pede ao pai. A gente hoje não tem, pede à mãe porque já pediu ao pai. Ou pede ao avô, ou ao tio. Mas acho que está na altura de vocês, com esta idade, também começarem a pensar que saber gerir, mesmo que seja, não sei, cada família tem o seu conceito, a sua ideia, das mesadas, e o mais significativo de tudo é que vocês também percebam o orçamento familiar que seguramente os vossos pais, as famílias onde estão inseridos, têm. Porque nós, para vocês comerem todos os dias, há um orçamento familiar que eu acho que hoje em dia todas as famílias fazem, há despesas que são obrigatórias e que nós temos que ter o nosso salário para as poder cobrir. E quando eu poder cobrir é se nós temos um salário de 1000 euros, não podemos gastar 1100 todos os meses. Portanto, se nós temos um salário de 1000 euros, temos de tentar que as nossas despesas se enquadrem nos 600, 700, uma vez ou outra, nós possamos ter algum dinheiro para uma eventualidade, porque às vezes há situações de saúde, há muitas coisas que nos podem aparecer e depois nós estamos desprovidos desse dinheiro que vamos juntando. Isto para explicar que, devido também à minha vida de jogador de futebol, ao contrário do que muita gente pensa, e não só o jogador de futebol, mas o atleta de alta competição que eu tive a felicidade de ser, é um desgaste enorme. Não é só as fotografias do Instagram, hoje em dia, no meu tempo não tinha tanto assim, ou dos jornais, de aparecer com grandes carros e boas vidas, não. Um jogador, para conseguir a carreira que eu consegui, ou muitos consigam, há muito sacrifício, há muita ausência da família, há muitas coisas que o dinheiro não paga. Portanto, e como o dinheiro não paga, nós temos que saber juntar da melhor maneira possível, porque no meu tempo ainda, não agora infelizmente, nós são salários de 12 meses e nós às vezes só recebemos 6 ou 7 meses, mas as despesas eram de 12 meses. Isto para juntar um pouco àquilo que eu vos dizia, que se calhar nós ganhamos um valor e não podemos dispensar todos os meses. Os jogadores de futebol hoje em dia
dia estão mais defendidos, os atletas de alta competição estão mais defendidos, mas a realidade é que eu joguei, eu fui profissional aos 17 anos, cheguei aos 31 por opção. E aos 31 sou reformado do futebol, mas ainda tenho mais de metade da minha vida para viver. Portanto, temos que nos adaptar a novas realidades. Eu já tinha a ideia de trabalhar, de montar isto que eu montei, uma empresa de agenciamento e de aconselhamento das carências que eu senti enquanto jogador profissional, porque há muitos momentos de solidão, e ao contrário, se calhar, de muitos de vocês que têm sonhos, ou mesmo as meninas das top models, uma pessoa para chegar a este mundo tem muito momento de solidão e sofrimento, e vocês nem imaginam, vocês só veem o holofote bonito. E por isso todos os momentos são importantes para nós podermos salvaguardar no futuro. Portanto, eu acho que, se calhar agora, esta seca, que eu não quero que seja seca, quero-me considerar como um amigo vosso. Vamos abrir o discurso, que acho que é isso que vocês estão desejosos de fazer perguntas e que eu vos possa responder. Não sei se vocês querem adiantar, se acham que é suficiente, mas acho que a interação que nós possamos ter, acho que é o mais indicado neste momento, para a vossa idade, também para não ser tão aborrecido estarem aqui só a ouvir uma pessoa que não sei de onde, que não conhecem, que só ouviram falar. Muitos de vocês, quando eu saí do Benfica, nem nascidos eram, portanto, já foram 25 anos, portanto, já são muitos anos que eu saí de Portugal como jogador profissional. Muito bem. Então, vamos abrir aqui um período de interação e eu vou lançar a primeira pergunta. E depois cada um de vocês vai pensando, há alguma dúvida que tenho. Nós temos aqui alguns atletas e alguns provavelmente têm o sonho também de chegar onde o Bruno chegou e provavelmente têm algumas questões que também querem colocar. Mas eu vou já lançar a primeira questão, que eu acho que é pertinente. Ó Bruno, no teu tempo, e quando tu abraçaste a carreira de atleta profissional, quem é que fazia a tua gestão financeira? Eras tu? Tinhas um gestor? Era o teu empresário? Ou era a tua agência bancária que te ajudava e que te dava indicações de como aplicar o dinheiro, de como investir o dinheiro e de como preparares o teu futuro? Eu fui profissional aos 16 anos para 17, nesses primeiros 2, 3 anos, não digo 2, 3 anos, 2 anos talvez até aos 18, era a minha mãe. Eu via juntando o dinheiro e que me ia dando o salário dela a pensar que eu estava a gastar também. Não era muito, mas ia-me dando e fui juntando algum dinheiro. Passando na profissional a sério, quando eu estou a equipa profissional do Benfica, já comecei a ganhar um bocadinho melhor, não os milhares que muitas vezes muitas pessoas pensam, mas um bocadinho melhor, e tinha um agente na altura que me ajudava e aconselhava aquilo que eu deveria ou não fazer. Ok, muito bem. Agora passo a bola para o lado da plateia. Questões. Primeira questão. Desculpa se tenho que sugerir isto, não sei, vou dar para ouvir. Se calhar. Ora bem, dúvidas? Alguém tem dúvidas? Não, alguém? Eu fiz 500 km e ninguém me faz perguntas. Professores podem fazer, mas eu gosto de alunos, não tenho problema que eu não faço. Eu vou pôr aqui assim, porque assim nós pomos isto mais normal e casual, sem stress. Quem tenha perguntas? Damos a pergunta ao professor, mas depois o que é que vocês perguntam, está bem? Muito obrigado, Bruno Bastos. Tenho o prazer também de ser benfiquista, mas isso não importa. Eu só queria fazer uma questão que vem ao encontro daquilo que o Bruno aqui partilhou connosco. Nós conhecemos profissionais de alta competição que estão a passar muitas dificuldades e, precisamente, se calhar não tiveram esta literacia nem tiveram esta ajuda. Estou-me a lembrar do Jardel, todos nós já conhecemos. Lembro-me do Vítor Batista. Lembro-me, se calhar, do nosso Braguito aqui de Vila Real, que foi um atleta do Sporting. Portanto, foram pessoas que não tiveram esta ajuda que hoje achamos importante para gerir a nossa vida económica. Aquilo que passa para cá dos bastidores, aquilo que vocês ganham muito dinheiro e certamente não têm a cabeça para poder organizar, para poder depois orientar o futuro. Não sei, mas gostaria que me dissesse qualquer coisa deste género, porque são exemplos
concretos que fazem todo o sentido de hoje termos aqui um atleta com um futuro diferente, com uma forma diferente para nos poder ajudar. Obrigado. Não sei se me conseguem ouvir assim, eu vou tentar falar algo para que todos percebam. Não é preciso, senão depois precisa para fazer perguntas, eu não me importo de falar algo, assim também é bom. Isso não é uma realidade, são mais que factos. E hoje em dia, os jogadores na altura eram desprovidos dessa informação, hoje em dia com as redes sociais, com o acompanhamento que se vai tendo desde muito cedo, ainda bem, é o privilégio que eles hoje em dia têm esta informação muito precocemente nas escolas, mas nós, na altura, os jogadores, as pessoas antigas, não. E depois, o problema de muitos disso é aquelas pessoas que chegam a nós porque temos muito dinheiro. Ganha-se muito dinheiro todos os meses, mesmo que se gaste, no fim do mês, vem outra bola igual. E isto é uma bola de neve que se vai juntando, mas como eu disse há pouco, a carreira hoje em dia já há muitos jogadores que conseguem jogar até aos 40, 42 anos e conseguem prever a vida de outra forma que não anteriormente, porque as condições de trabalho, tudo médicas, portanto a vida também não permitia as recuperações e os seguros hoje em dia também já dão, às vezes, há uma possibilidade hoje em dia, com 100 anos como nós tivemos, os seguros nos ficam a pagar uma pensão vitalícia, portanto já há aqui uma panóplia de situações que nos ajuda aos ex-jogadores, porque como eu disse, acaba uma carreira muito precoce, aos 30, 31 anos, nem metade muitas vezes da nossa vida é. E às vezes é aquilo que eu digo, nós temos 1000, não podemos gastar 1100. Nós temos 1000, temos de tentar gastar o mínimo possível e mesmo posso começar, que vocês, como eu disse há bocado, se vocês tiverem uma mesada, começarem a perceber aquilo, se querem jantar com os amigos, querem ir a comer com a namorada, comprar umas pipocas, começar a fazer esses pequenos orçamentos também em comparativo àquilo que os pais podem dar, porque a vida cada vez está mais difícil, até para quando eles crescerem e tenham aquelas obrigações de ter que pagar casa, água, luz, porque depois isto passa como eu passei. Eu, quando saí de jogador de futebol profissional, tinha uma ideia, quando montei uma empresa, com algumas ajudas, mas também ainda com aquele ego de jogador a pensar que sabia tudo. Os primeiros anos no ato empresarial também há muitas contas que nós não fazemos, que mais tarde iremos pagar por isso. Mas isso, se calhar, é muito aborrecido para eles, ainda é muito precoce para eles falar. Mas quando se monta uma empresa, como eu sempre trabalhei por conta de outra, eu não sabia os impostos inerentes ao que é que custa um salário para um funcionário. Hoje em dia, sendo o dono da empresa, eu sei o que é que eu tenho de trabalhar para poder pagar aos meus funcionários. Portanto, tudo isto, nas vertentes das vossas vidas que vão crescer e aquilo que querem seguir, há sempre coisas que nós temos que nos adaptar. Uma coisa é trabalhar por conta de outra, outra coisa é ser proprietário de uma empresa e ter que pagar todos. Como eu costumo dizer, quando eu jogava futebol, eu acordava, a minha conta estava a somar. Eu hoje em dia sou empresário, quando acordo, a minha conta está a diminuir. Portanto, mas isto ainda acho que ainda é precoce, se calhar, para vocês. E espero que muitos de vocês consigam seguir o ato empresarial, mas se calhar acho que é uma conversa ainda precoce, mas trazendo um bocadinho isso. É que depois as tentações são muitas, os jogadores de futebol, sim, mas depois há muitas. Mas há caminhos que as pessoas se perdem. É difícil, temos de ter as pessoas certas ao nosso lado, muitas vezes não as queremos ouvir, ou seja, só ouvimos, como eu costumo dizer agora até os dois jogadores, vocês já gostam de ouvir o passarinho que canta melhor, mas às vezes aquele que canta pior é o que diz a verdade que vocês não querem ouvir. Esse é o crescimento, até eles hoje em dia, a maior parte deles, a mãe ou o pai, ou o avô, o familiar chamam-nos a atenção, eu vejo isto, tenho filhas e tenho enteados, sei bem, eles nunca nos querem ouvir, nós nunca temos razão. O desentulado, o pequeno, todos têm razão, menos aquelas pessoas que nos estão a chamar a atenção. E as pessoas que chamam a atenção e que vos dizem as coisas que vocês não gostam de ouvir, podem ter a certeza que são aquelas que mais querem bem. Em qualquer parte da vossa vida, com 20 anos, com 50, ainda hoje com 47, muitas vezes não quero ouvir a minha mãe e ela muitas vezes tem razão. Portanto, mas é isso, a vida é dura, não é fácil e quando somos jovens e estamos dependentes dos pais, as coisas são muito mais fáceis. Quando passamos a pré-adultos, ou quando começamos a depender nós próprios, a vida é difícil. E, portanto, acho que é bom vocês irem se preparando para. Não sei, respondi? Sim. Meninos, primeiro voluntário. Olha, já estamos ali um. Levanta-te. Bom dia. Eu queria lhe perguntar, quando você entrou na
E eu queria saber, tipo, o que é que o seu gestor, o seu empresário falava consigo sobre o dinheiro que você fazia. Tipo, o que é que lhe aconselhava, o que é que lhe dizia, como é que era melhor fazer. Esse tipo de coisas. Não sei se pode responder. É Martim, não é? Martim, isso é uma pessoa muito inteligente e obrigado por fazer isto, que é muito importante. Todos nós temos defeitos e virtudes e essa pessoa que foi meu empresário de toda a minha vida, quando deixei de jogar futebol, comecei a trabalhar com ele, passava 2 anos de trabalhar com ele, percebi que não podia ser a pessoa para me acompanhar na área empresarial, naquilo que eu idealizava, e se calhar alguns erros que eu cometi anteriormente como jogador não deveria ter cometido, mas isso faz parte do nosso crescimento. Mas uma coisa que ele me ensinou, nesses primeiros momentos, quando eu faço o meu primeiro contrato profissional, ele sempre me disse, tenta pelo menos comprar uma casa, para quando acabaste o futebol, tu conseguiste ter uma casa onde possas viver e não tenhas despesas. E foi isso que eu fiz. Felizmente, um dos bons ensinamentos que ele me deu foi essas, porque nós, com a nossa idade, os 16, 17 anos, eu também jogava na Seleção Nacional, tu vais para a rua, toda a gente te conhece, pensas que és o mais bonito do bairro, vais para as discotecas, não pagas em lado nenhum, é uma vida muito facilitada e que nós não damos conta disso. E o mais fácil é de comprar casas, carros, é dar os carros mais bonitos, andares nas discotecas que as meninas estão a pagar tudo, e o mais importante é que tu e ele isso. Eu felizmente acabei a minha carreira com 5 casas, foi uma coisa que eu sempre fiz e fui fazendo por acaso, e acho que geri, por isso é que também acabei a minha carreira com 31 anos, mas isso também é tal coisa, para nós também não estarmos desperdidos daquilo que é a vida, mas depois também depende um bocadinho daquilo que nós, com muitos erros que eu também cometi, porque eu hoje acabei a minha carreira com 5 casas, mas se soubesse o que sei, eu tinha acabado com 10. Portanto, neste tempo fiz muitas asneiras, mas isso também me fez perceber agora que a vida é feita disto. É o momento, é o dia-a-dia. Portanto, nós, quanto mais conseguimos poupar, porque eu tenho um amigo meu sempre disse, nós só podemos poupar quando a gente tem. Quando a gente tem, não pode poupar. Portanto, se este mês conseguimos poupar 100, vamos tentar no mês a seguir poupar 200 ou 300. Porque hoje em dia pode-nos acontecer qualquer coisa na vida e temos sempre ali um pezinho de meia, até inclusive para ajudar os filhos, o pai, a mãe, qualquer coisa que nos possa aparecer. Mais questões? Tomás, tu como és jogador de futebol, dúvidas? Não tens dúvidas? Tens vergonha? És que eu me senti operativa para perguntar. Perguntas-me ao ouvido, ninguém sabe. Eu respondo. Não? Pronto. Mais questões? Alguém tem mais questões que queira colocar? Dúvidas? Tenho a certeza que há muitos. Estou com vergonha. Lá atrás. Levanta. Eu gosto e prefiro falar de mim, porque é por isso que eu vi isto, para vocês perceberem. O maior erro financeiro que eu fiz até hoje não foi o maior, foram muitos maiores, foi a compra de carros. E por isso é que eu disse que se calhar em vez de ter 5 casas tinha 10. Mas pronto, são aqueles privilégios que nós temos sonhos também, como é lógico, queremos alcançar, mas hoje em dia acho que tive de ser ter 20 carros, portanto tenho 47, de carro aos 18, e quase um carro por ano. Às alturas tinha 2 e 3, como é lógico. Acho que é um exagero. Mais. Atletas. Já agora só uma coisa, porque vocês sabem que tendo um carro tem custos. Sabe, vocês vamos fazer assim, já vi que eles estão todos comparados. Vamos fazer assim, vamos facilitar. Então, por exemplo, todos vocês que têm um carro, qual é o custo inerente a um carro? Gasolina, mecânica, o seu, o IUC, o seguro. E vocês têm noção mais ou menos quanto é que um carro poderá ter de custo anual de IUC, de seguro? Pronto, vamos por aqui mais ou menos uma ideia. Seguro, depende, se fizeres um seguro contra todos, se calhar não chega aos 400 euros. Há seguros, podes dizer, chega a ver, vamos para a normalidade, nem para o exagero, nem para a normalidade. O seguro custa contra todos os, depois
E há seguros contra todos os riscos. Eu estou a abrir isto aqui para vos pôr à vontade. Não é? Acho que a interação não seria assim, mas então, ao seguro contra todos os riscos, vocês sabem o que é, não é? O seguro responsabiliza-se por tudo. Isso tem um valor. Tem que ser incutido ao custo também do carro. Tem a gasolina e tem o selo. Podemos pôr um Yuke normal, são 130, 140, eu passar para o carro da minha mãe, claro, 140, que é um carro normal. 140 euros de Yuke, mais 750, 800 de seguro anual. Só aqui estão 1000 e poucos euros. Mais. Inspeção a partir de 4, custa 30 euros. Os pneus, desculpa, não vi. As revisões também custam 300 ou 400 euros, portanto, tudo isso. E às vezes, quando eu digo nós termos um pouco o fundo de maneira, é que se o carro avaria um mês em que nós, se calhar, gastávamos, já não conseguimos reparar o carro, ou se precisarmos dos pneus. E a grande desvantagem é que está sempre a diminuir o valor. Não, e é assim. Por acaso, o professor agora deu aqui uma ideia que até veio à pergunta que me fizeram os meus erros financeiros. E enquanto nós compramos uma casa e com esta loucura as casas por elas próprias se pagam e valem 3 ou 4 vezes mais, o maior erro, e por isso é que eu digo, os carros nós compramos hoje por 10 mil euros, daqui a meia hora vale 9.500, daqui a um mês vale 9.000 e assim sucessivamente. Não, agora a única coisa que vale dinheiro de carro são os carros antigos de coleção. Os carros novos não. Esses carros saem e estás sempre a perder dinheiro. Eu nunca vi ninguém comprar um carro novo e vendê-lo mais caro. Só se o guardou 70 anos e depois guardou como relíquia e vendeu à posteriori para os museus. De outra forma, não acredito. Não percebi, desculpa. Sim, mas depende depois dos carros. Mas normalmente o carro desvaloriza muito mais que o mercado. Bora, bora! Sem vergonha! Mais questões? Calheiros. Hoje em dia fala-se cada vez mais de investimentos e ações, investimentos a longo prazo, curto prazo, sabendo que ao investir a longo prazo está-se a confiar o dinheiro à mercê do mercado para ver se algo valoriza ou nas ações, a ver se as ações valorizam e se vendem. Qual é que seria a maneira certa de proceder nesses casos? Boa pergunta. Eu também tive ações, tive investimento em ações, mas com as oscilações do mercado e que muita gente gera essas movimentações do mercado, das vezes como quer, há muita desinformação, mas há muita maniatação sobre os resultados das ações. Eu, hoje em dia, as pessoas têm uma empresa que faz o aconselhamento, faz todo o acompanhamento dos meus jogadores, nós aconselhamos sempre em casa. As ações é sempre muito risco e hoje em dia agora está na berra na Bitcoin e isso a mim assusta muito, porque são mercados muito oscilantes e tu hoje podes ter muito e amanhã podes não ter nada. Portanto, eu prefiro que se invista no mercado imobiliário. Não sei se respondi, Bruno, enquanto eles vão pensando mais em algumas questões, eu vou também colocar aqui outra questão. Penso que se calhar também é importante, neste caso, muitos dos atletas profissionais têm contratos publicitários e contratos de promoção de marcas. Esses contratos podem prolongar-se após a vida ativa de um atleta. Tem vantagens, tem desvantagens. Qual é também a tua ideia sobre isso e a tua opinião? E se nos podes também elucidar um bocadinho sobre esta temática dos contratos publicitários? É uma boa pergunta. E pronto, isto é lógico que há jogadores e há marcas. Não é? Há jogadores que o Cristiano Ronaldo, seguramente, se deixar de jogar, vai vender muito mais de qualquer jogador que ainda joga, como é lógico. Há situações que são incomparáveis porque têm a ver com o estatuto de cada um. O Figo ainda hoje vive muito à base da sua imagem, porque teve uma carreira brilhante. Portanto, isto é sempre benéfico e pode ser, consoante depois o nível e o estatuto de cada jogador. Não é desrespeito para ninguém, mas agora chegar ali ao pé da Adidas e disser que eles me pagam, eles vão me mandar passear e vai trabalhar, que a realidade é esta. Se chegar o Figo, se calhar o Figo consegue
ter um patrocínio, um contrato de imagem simpático. O mesmo acontece com os contratos de comentadores desportivos. Sim, os comentadores desportivos, pronto, eles recebem um valor ao programa, por cada programa ou por cada presença, têm um fee de presença. Depois depende, há uns que já são residentes, já têm um contrato, pois isso é caso a caso. Portanto, hoje em dia, um jogador de futebol, acabando a carreira cedo, tem aqui também um mercado paralelo de rádio e televisão que também, felizmente, estão a abrir essa porta para os jogadores possam continuar a manter a sua vida financeira simpaticamente. Okay. E também outra questão, com certeza, que já houve aí, ele deve estar com vergonha, mas também já falámos, um atleta, enfim, de carreira, por norma, e como o Bruno também já aqui salientou, tem dois caminhos. A área empresarial e depois a área de treinador. Ou seja, é também usual os ex-atletas investirem nessa carreira de treinador. Gostava que também partilhasse aqui com esta plateia, com os nossos alunos. Um atleta, para prosseguir na carreira de treinador, tem que fazer formação. Tem que estudar, tem que adquirir novos conhecimentos, tem custos. Sim. É um investimento seguro? Boa pergunta, e assim também me faz relembrar uma coisa que eu me esqueci que é importante. Estou aqui, felizmente fui bem sucedido como jogador de futebol profissional, devido ao profissional, porque eu cheguei ao Benfica com 8 anos e saí com 21 vendido para o Bordeaux, e chegou uma altura que tive que optei pelo futebol, porque já financeiramente era simpático. Hoje em dia, um dos meus erros, não financeiro, mas pessoal, foi ter deixado a escola precocemente. Hoje em dia, acho, não digo que a minha vida podia ter sido melhor ou pior, mas teria sido diferente seguramente. E hoje em dia, qualquer tipo de profissão que vocês sigam, nunca se esqueçam, porque estudar é importante, ter conhecimento é mais importante ainda. E uma das coisas que eu sinto falta, e já tentei voltar a estudar, e não consigo, porque o tempo agora já é muito pouco também, porque tenho de viajar muito para fora do país, mas é uma situação importantíssima não desistirem da escola precocemente, só porque já ganham algum salário ou já têm alguma situação profissional estável. Quanto mais vocês estudarem, seguramente vocês também conseguem aumentar os vossos salários, porque hoje em dia os salários são compatíveis com a formação que nós temos. Respondendo um pouco aqui à sua pergunta, é verdade que o treinador, e as pessoas que calhar não têm noção, mas um curso de treinador, o último grau custa 9.000 euros, em que se demora para obter entre 4 a 5 anos, porque tem o grau 1, o grau 2, eles agora mudaram, é a letra, não é número, mas o primeiro nível custa 600 euros, o segundo nível custa 3.500, o segundo nível 2.500, o terceiro nível 4.500 ou 5.000 e o FA Pro, que se pode tornar em todo o mundo, custa cerca de 8 ou 9.000 euros. E que tem estes anos todos de formação obrigatória para se poder adquirir o curso. Portanto, quer tempo, dinheiro, paciência e depois o mercado de trabalho também às vezes não nos permite entrar tão facilmente. É uma carreira de risco, treinador, não é? Sim, eu acho que qualquer área que envolva desporto, seja ela futebol, atletismo, acho que são despesas, são profissões de risco e curtas. Portanto, é saber ganhar o máximo possível, amelhar o máximo possível e pensar, claro, que um treinador pode treinar até aos 40, até aos 50, aos 50 anos, mas hoje em dia com o mercado lá, por isso é que eu digo que nós temos de estar abertos a muitas possibilidades que nos vão surgindo na vida, e o futebol para mim trouxe-me uma coisa que a escola não trouxe, sem dúvida, foi experiência de vida. Eu falo 6 idiomas dos países onde joguei, culturalmente cresci muito, mas sinto ainda honestamente que ter deixado a escola com o 10º ano completo que não vale nada, quer dizer, não vale nada, não vale para aquilo que hoje em dia é obrigatório, e sinto que deveria pelo menos ter feito o 12º ano até para chamar em casa a atenção que eles devem estudar, porque eles me disseram que também não estudaste. Isto é abertamente, amiga. Estou aqui para vocês perceberem que todos, em várias plataformas da nossa vida, somos todos iguais. Uns aparecem mais na televisão que outros nunca aparecem, mas todos nós temos problemas em casa, todos nós temos dias bons, dias maus, meses que trabalhamos mais e recebemos pouco, meses que trabalhamos menos e recebemos mais. Tudo isto
é uma abertura de vida e, portanto, aquilo que eu vos peço é estudem, esforcem-se, porque se vocês quiserem estudar, vocês chegam a qualquer ponto do mundo, porque os portugueses hoje em dia estão em todo o mundo, e eu vos falo porque vou a muitos sítios do mundo e vejo muitos portugueses e muito bem-sucedidos. Portanto, se esses conseguiram, seguramente vocês também vão conseguir. Agora, perguntas. Só outra coisa, se eu falo, posso dizer que falo português, inglês, francês, espanhol, russo e holandês. Portanto, aprendi o holandês por obrigação e o russo, mas o inglês e o francês que tivesse estudado na altura, se calhar teria sido muito mais fácil quando precisei dele. Por isso, não descurem as línguas na escola. Então vou dizer. Ok. Dobre Utra, как дела? Bom dia, como é que estão? Muito bem. Há aqui uma questão que eu acho que também, certamente, vai na cabeça aqui dos nossos alunos. E o Bruno salientou aqui um aspecto muito importante. Eu sei, e olhando aqui para esta plateia, e porque os conheço a todos, há aqui atletas do Vila Pouca, do Pedras, do Sabroso, do Ribeira Pena, do Vila Real, do Ocam, pronto. E sei que muitos de vós... e para não falar dos atletas que estão no basquete, no CTM, no atletismo, E eu sei que muitos de vós sonhais em ter um futuro iniciaram uma carreira desportiva. Mas o Bruno salientou aqui um aspecto muito importante, que é a formação superior, o ensino superior. Bruno, eu acho, e também gostava aqui que também partilhasses aqui a tua ideia, principalmente, com os nossos alunos, e também pudesses dar aqui também algumas luzes. Será que o ensino superior está adaptado aos atletas de alta competição? Ou são os clubes que têm que adaptar a prática desportiva, nomeadamente a questão dos treinos, ao calendário do ensino superior? Porque muitas vezes o que acontece é um atleta ingressa no Benfica, no Sporting, no Porto, no Rio Ave, num clube qualquer, no Guimarães, e deixa de ter tempo para estudar, porque tem treinos de manhã, tem treinos à tarde, treinos bidiários, por norma, quase todos os clubes, e deixam de ter espaço para estudar. Achas que qual era uma das soluções, ou uma alteração ao paradigma, ou deveria passar até pelas universidades, criarem cursos específicos para atletas de alto rendimento e que pudessem ter uma premiabilidade a nível de horários para eles poderem prosseguir os seus estudos? Boa questão. Boa questão. O problema não está nas universidades, vamos ser claros, e estamos aqui para também perceber o que é a realidade. Existe um protocolo do governo com o IPDJ, que os atletas de alta competição, qualquer deles sejam, que representem o país, eu fiz parte, inclusive no projeto olímpico, em que tudo nos é beneficiado nas escolas. E seguramente vocês, não sei se têm conhecimento desse, há um projeto de poder alterar os testes, ter algumas faltas, tudo isso é bonito. O que se tem que mudar, na minha opinião, que é uma das lutas que alguns clubes vão tentar, é os clubes. Porque eu posso falar de onde eu vivi, no Benfica, eu cheguei com 8 anos e obrigavam a ter as notas boas, senão não jogava, até aos 15, 16 anos. Nós fazemos contrato profissional e foi-me sugerido, bem, então agora és profissional, tu vais treinar com os júniores e com os séniores, se calhar é melhor estudar à noite. Uma das razões de eu ter deixado de estudar foi um bocado isso. Eu treinava com a equipa profissional ou com os júniores durante o dia para ir à escola. Não ia, né? Já tinha algum dinheiro ao fim do mês. E os clubes hoje em dia, acho que alguns melhoraram nesse sentido, mas claramente, anteriormente, os treinadores chegavam lá e eu posso dizer, o atual treinador do Benfica B, que se chama Nelson Veríssimo, cresceu comigo desde os 10 anos até profissionais. Chegou ali à altura e ele disse, não, ele ia de estágio estudar, e o treinador, quando chegava ali na dúvida, o Veríssimo ou o José, joga o José, porque o José quer mais que o Veríssimo. E acho que isso não deveria existir. Acho que as pessoas têm o direito de fazer competências
quer na escola, quer no futebol, e acho que os treinadores até deveriam dar mais valor a essas pessoas e não pôr o miúdo de 16, 17 anos que tem o sonho de lá chegar, mas está ali a praticar outra coisa. Porque há lesões, depois há muitas coisas inerentes a uma carreira de jogador de futebol, que pode acabar precocemente e depois não começamos do zero, começamos do menos zero, já nós estamos há muitos anos, temos uma dificuldade, eu falo por experiência própria, de poder voltar a estudar. Portanto, eu acho que tem de ser a mentalidade das pessoas que dirigem os clubes ou os próprios treinadores, se calhar deveriam valorizar mais esses jogadores e alunos que querem fazer este percurso, quer na escola, quer na parte da universidade. Eu tenho aqui uma pergunta. Diz, amigo, força. Levanta-te. Esqueceste! Disseram que já sei. esqueceste. Como é que o senhor se sentiu depois de pendurar as esteiras? Quais foram os seus sentimentos, os seus medos? E como é que o senhor virou a vida? Muito honestamente, mais fácil do que se me disseres hoje. Se eu te disser que eu deixei de jogar a bola, bem, tenho 47, deixei de jogar há 16 anos que eu deixei de jogar futebol profissional. Se me disseres que eu sinto falta ou saudade de jogar futebol, não. As únicas coisas que eu sinto falta honestamente é do ambiente balneário, dos estádios, das brincadeiras que nós tínhamos como jogadores, aquelas brincadeiras parvas que nós tínhamos. Então posso contar algumas. Mas isto para te explicar o quê? Porque eu também tive a sorte de sair com 22 anos de Benfica para o Bordeaux, fui para um país que se preocupa muito com o pós-futebol, com o pós-carreira desportiva, não só no futebol, em qualquer área, e nós a partir dos 23, 24 anos eles dão muita formação a nível do Sindicato de Jogadores Profissionais, dão-nos muita formação e cursos para perceber o que é que nós podemos fazer e dar seguimento ao futebol. Porque pode acontecer uma lesão, pode acontecer muita coisa, e eu honestamente saí de França com 24 anos e já tinha na cabeça aquilo que eu queria ser. Ou ia ser diretor desportivo, ou ia ser agente de jogadores, que é aquilo que eu sou hoje. Muito também é essa informação que foi dada, os princípios de conhecimento, que eu acho que hoje em dia em Portugal isso ainda começa a existir um bocadinho, mas não existia na altura. Mas não sinto, porque fui-me preparando, ou seja, desde os 26 me fui preparando e pus na minha cabeça, quando cheguei aos 31 anos, tinha jogado em um dos melhores clubes da Europa, em muitos seleção nacional, ou aparecia algo que me realmente valesse a pena financeiramente e desportivamente, ou então não, porque eu já tinha na minha cabeça que queria trabalhar e recomeçar a minha vida noutro caminho. Não senti honestamente nada de... Claro que hoje em dia, ainda ontem vi um rapaz que jogou comigo que tinha 20 anos, há alguma nostalgia disso, mas não sinto saudades, tirando aquele convívio que nós tínhamos. Bom, não, porque é muito exigente, vocês nem imaginam o desgaste que é, a pressão que existe, e como eu costumo dizer, eu tive a sorte e o privilégio de jogar desde 18 anos sempre em grandes clubes, mas é um desgaste muito grande e como eu costumo dizer, praticar desporto sim, de alta competição é muito duro, acreditem que é muito duro. E depois aí vamos para outra vertente, não esta, mas é a saúde mental também, há aqui muitas coisas aqui, mas isso será outros programas para a frente. Está ali o Afonso, atleta e treinador, não é? É real, não é? Não. O Afonso é atleta e treinador também, não é, Afonso? Em termos psicológicos, como é que ficou o WhatsApp para toda a família e para todo o país? Posso dizer isso, hoje em dia digo a muitos jogadores que represento, muitos deles agora têm o sonho de todos de ir para fora. O sonho é para o estrangeiro. Mas eu digo-lhes a eles por experiência própria, não falo da história de ninguém, falo da minha. Nós quando saímos, nós muitas vezes estamos aqui em glória, estou farto disto, mas quando nós saímos daqui é duro. E eu posso dizer que eu saí com, e está aí um amigo meu, de infância, o Jorge, que me ajudou há muitos anos, e sabe aquilo que eu vou dizer. Quando eu saí daqui de Portugal com 22 anos e já casado, e fui para a França, os primeiros 6 meses chorava todos os dias. Porque sentia a falta do ambiente familiar, sentia quando as coisas não corriam bem no treino, porque para já eu ainda não falava francês, falava inglês e lá ninguém, ainda hoje, também outra coisa que eu acho que foi importante para mim,
que ninguém falava nem inglês nem espanhol, só falavam francês, e quando eu comecei a falar francês, todos já falavam inglês e espanhol e até português. Na altura chamei-lhes tudo e mais alguma coisa, mas hoje reconheço que se não fosse assim nunca iria aprender a língua. E é uma coisa que eu acho que também quando nós nos deslocamos para outro país, e aquilo que eu digo hoje em dia aos meus jogadores, que eu não tive quem me aconselhasse nessa altura, é quando nós nos mudamos, nós é que temos que nos adaptar a eles e não eles a nós. E muitas das vezes é inglório e ingrato quando eu vejo jogadores de futebol que vão para outros países e ganhar muito bom dinheiro e se queixam por isto ou por aquilo, porque eles querem ganhar milhões a viver na Rússia, onde tens 10 horas de chuva e 5 horas de sol. Querem que tenham 20 horas de sol, como em Portugal, não é possível. Portanto, nós, quando nos movimentamos para esses países, temos que nos adaptar. Mas é duro. Porque naqueles momentos em que tu mais precisas, tu não tens ninguém. Tens que criar uma rede de amigos novos, tens próprio tu que abrir a tua conta bancária, tens imensas coisas que, como se estivesses a renascer novamente num país diferente. E não é fácil. Mas pronto, custa como tudo na vida, é como eu costumo dizer. Quando tu nasceste, não sabias andar, não sabias comer, não sabias falar, não tinhas barba, não tinhas bilhota. Tudo isto é um crescimento da nossa vida e nós temos que olhar para ela como é. Tá? Mais? Esclarecido? Há ali outra questão? Agora sim é bom. Já responderam a pergunta. Não, tranquilo. Eu já vivi em muitos países também. E uma coisa que eu aprendi, e vou chegar aqui para estar à vontade. Eu quando cheguei à Rússia também só, sabes o que é que eles me diziam? Eu perguntava, como é que se diz bom dia e boa tarde? Eles só diziam as neiras, eu só dizia as neiras. Então não te preocupes. Pergunta como tu achas que deves perguntar e eu vou tentar ajudar a responder. Relativamente aos jogadores mais jovens que vão, por exemplo, a jogar a Arábia, é recomendável, sendo tão jovem, só pensar em um bom salário na Arábia ou esperar ter mais experiência a jogar? Boa pergunta, eu vou gostar. És de nacionalidade? És de nacionalidade? Colômbia. Belo país, já lá tive. Eu nisso sou contra. Sou contra porque eu acho que tudo na vida tem que ser um crescimento. É a maneira de trabalhar de cada um, se calhar mais prática. Se eu estiver a falar muito rápido e não perceberes, diz que eu tento falar mais devagar, mais despacito. Se queres falar em espanhol, não vale. Não, mas isto para explicar o quê? E hoje em dia muitas pessoas olham a parte financeira e pensam, mas tudo na vida é a decisão da pessoa que gera o jogador e do jogador. Eu aos meus jogadores nunca os aconselho a mudar por dinheiro, porque o dinheiro não é tudo e há coisas muito mais importantes. E se tu me disseres que é um jogador que tem 27 anos ou 28, se calhar a margem de progressão dele não vai passar disto, lhe aparece um contrato milionário para a Arábia, faz. Se tens uma coisa aqui na Europa, acho que não faz sentido nenhum jogador. Eu honestamente, se fosse agente do João Félix, nunca o aconselharia a fazer o que ele fez. Falando português e pragmaticamente, mas se calhar, se nós olharmos para a carreira do João Félix, não sendo ostensivo na agressividade daquilo que eu vou dizer, ele é que se calhar também já não quer jogar futebol, só quer encher a conta bancária, porque se calhar ele não tem a noção daquilo que ele consegue, porque se nós olharmos aqui, falando muito praticamente, ele jogou nos melhores clubes da Europa e não jogou em lado nenhum. Ele jogou no Benfica, no Chelsea, no Milão, Barcelona, Atlético de Madrid. Ele jogou onde 99% dos jogadores querem jogar e não conseguem, e agora está com a idade que está na Arábia. Portanto, para mim acho que não é uma solução, mas isso sou eu, e depois é a maneira de cada um agenciar e gerenciar os seus jogadores. Não sei se respondi, se queres que te acrescente mais alguma coisa. Tá? E de que cidade é que és de Colômbia? De que cidade é que és? De Medellín? De? Monteria. Não conheço, só conheço Medellín. Olha, está mais uma questão lá em cima. Diogo? Certamente, ao longo da sua carreira, você jogou com diversos jogadores, mais velhos, mais novos. Eu queria saber quais jogadores e se eles também tinham a mesma mentalidade e se o aconselharam a seguir este caminho. Sim, olha, infelizmente, os clubes onde eu joguei com os jogadores mais velhos e me deram esse aporte psicológico e ajuda. Posso dizer, eu joguei com o João Pinto no Gomes, Karel Pawlowski, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Paulo Madeira, se calhar vocês conhecem Paulo Madeira. Joguei com um dos melhores guarda-redes do mundo, Michel Codó, mas vocês não devem
nem pensavam em nascer. Mas posso-vos dizer, joguei com o Christophe Dugarry, campeão do mundo pela França. Joguei com o Alain Roche, também, da seleção francesa. Joguei com, se calhar um que vocês conhecem, que foi com quem eu estive ontem em Lisboa, Bafté Gomis, que jogou no Galatasaray, jogava na Arábia, assim, um pertinho cheio de tranças. Mais, quem é que eu posso dizer mais com quem eu joguei assim? São todos muito mais velhos, portanto, assim, o mais que posso... Simão Sabrosa, mais com quem? Sapinto. Joguei com o Salomão Kalou, jogou no Chelsea. Joguei com o Dirk Kuyt, da seleção holandesa. Mas eu acho que se calhar nenhum de vocês era nascido para se lembrar. Diz? A minha geração... joguei com o Maniche, vocês devem conhecer. A minha geração era eu, Maniche, Simão Sabrosa, Mário Silva, Nelson Veríssimo, Ricardo Carvalho, Bruno Alves. Não, fui pré-convocado, estive na seleção dos 35 e fiquei fora dos 23. Ou seja, eu fiz toda a minha formação de seleção nacional do Sub-15 à equipa B e na seleção A só estive pré-convocado para o Europeu de 2004 e para o Mundial de 2006, mas fiquei fora dos 23. Mais? Mais questões? Todos com vergonha. Boa. E quando ficou fora desses 23, qual foi a sensação, o estado psicológico que você ficou? Se pensou que não era capaz de alguma coisa? Posso dizer que em 2004 não fiquei triste, como é lógico, mas acho que os jogadores que estavam disponíveis para... eram melhores que eu, na realidade, naquela altura estavam no Mundial de 2006, isso vou guardar para sempre, porque estava a ver a convocatória em direto. Pensava honestamente, porque os jogadores que haviam naquela posição, eu era um dos melhores, sem dúvida, jogava no Feyenoord na altura, jogava os jogos todos, pensava mesmo que ia, vim direto da minha família e não fui convocado. É uma dor muito grande, muito dura, e quando foi um jogador na minha suposta posição, que era adaptada e que não era uma posição de raiz. Essa doeu, mas faz parte da vida e a gente continua e a minha carreira continua. Se calhar essa é uma das mágoas que eu tenho pelo percurso que eu fiz como jogador de futebol profissional. Faltou-me a cereja no topo do bolo, foi ter sido internacional lá. Consegui ser na de veteranos, mas não é a mesma coisa. Bruno, no seguimento da questão que colocou ali o nosso aluno, e ouve-se muito que há influência e nas convocatórias, precisamente para a seleção nacional, nos vários países, nas várias... será que há influência dos empresários, dos agentes de futebol para... ou melhor, se há pressão para chamar determinados jogadores? O professor tirou a granada, deu e agora explode. Claro, sim, infelizmente no nosso país não há, como há noutros países, no Brasil então, infelizmente, mas isso claro que sim. Ou seja, esta manobra que se faz em qualquer área da nossa vida, o tráfico de influências, uma palavra um bocado feia, mas claro que existe, há pressão, não digo completamente a coagir que vá, mas há muita pressão para que isso aconteça. E seguramente há muitos jogadores que ficam por fora, isto a gente tem que ser claros a responder, não deveria, mas é a realidade. Há situações que há essa pressão para que isso aconteça. Muito bem. Mais questões? Jorge? Não te respondo. Põe mais alto que os clientes pensam que no desenvolvimento pessoal não é? Desde as camadas jovens até sénior, subir para fora, de várias possibilidades, que os pais influenciam também, por vezes, os treinadores para que os filhos joguem. Isso é real, por exemplo, só uma vez disse de algum pai, em relação a ti, por assim dizer, aos teus colegas, à altura da tua época, e alguma influência com os treinadores para os filhos jogarem? Boa pergunta. É assim, hoje em dia isso está a virar um fenómeno. Com outro pior ainda, que dizem que só joga quem tem agente oficial. Se não me falasse, para mim isso não existe, joga quem é o melhor. Claro que há situações da vida e do momento em que há pressões inerentes a que isso aconteça,
E muitas das vezes, hoje em dia, aquilo que eu acho é que há muitos pais, infelizmente, que são pessoas que foram frustrados profissionalmente em qualquer área e que metem essa pressão nos filhos para ser a salvação das frustrações que tiveram como crianças ou como adolescentes. Aquilo que eu digo é, não castrem os filhos dos sonhos, deixem-nos viver. E aquilo que eu às vezes me revolta, porque era uma coisa que eu não olhava muito, era o futebol formação por isso, porque acho que eu só decidi ter agente aos 17 anos porque tinha um contrato profissional e não tinha conhecimento das coisas, e é importante alguém que tenha esse conhecimento para nos poder ajudar. Mas hoje em dia o que mais há é pessoas, ou o tio, ou o primo, ou o pai, ou o avô, que querem ser agentes, que querem ser treinadores, e acho que isto é um bocado como tudo. Se eu vier aqui ver algum de vocês, professores, a lecionar, e eu estar por trás a dizer ao aluno, sendo pai, que não, que é assim, acho que não existe, porque tudo tem uma metodologia, tudo tem uma ideia, mas hoje em dia cada vez há pais que falam, que assobiam e que tentam pressionar para que isso aconteça, mas cabe aos treinadores ter a força que isso não interfira no seu trabalho. Acho que todos sabemos aqui que o senhor foi jogador de futebol e que conseguiu fazer a sua vida através disso. Mas se a sua vida tivesse tomado um rumo diferente e tivesse escolhido a via do ensino superior, qual é que seria o curso ou os cursos que teria considerado escolher? Mas vou-te dizer, o meu sonho sempre foi ser piloto de aviador. Mas desvirtuou-se porque o futebol começou a ter um peso e porque eu, honestamente, não vai ver mal os meus sonhos, porque eu era um grande malandro com isto. Mas o meu sonho era ser piloto de aviador. Ok. Há mais alguma questão? Está aqui a atleta. Perdeu a vergonha. Atleta, também de alta competição, de atletismo. Boa! E fazes triatlo? Tens de falar mais alto que eu. Então, poça, parabéns. Não é fácil. Que conselho seria qualquer atleta que não pratica futebol seguir uma carreira profissional, porque somos a ver que os futebolistas ganham muito mais do que outro atleta qualquer, principalmente no futebol. É uma boa pergunta, sim. Infelizmente, o conselho que eu posso dar é que, e muito honestamente, não só na área do atletismo, mas noutras modalidades, porque vocês têm um grau de exigência muito superior ao nosso e com poucas ou quase nenhumas regalias, e aquilo que possam ter muitas vezes é as famílias que ajudam esse esporte. Eu sei porque tenho uma sobrinha que joga basquete no Benfica e sei o que é as modalidades. Isso acho que é os clubes também que deveriam, se calhar, começar a angariar frutos para que vocês possam ter os benefícios que possam ter noutras modalidades, porque fazem mais proveitos para o clube. Isto é um bocado como tudo. Os que fazem mais proveitos têm mais benefícios. Não deveria ser. Porque vocês, não por cima, se tu é multidisciplinar, é muito exigente, porque eu tenho uma pessoa que faz isso, e eu ando a pensar um dia tentar fazer o Ironman, mas acho que nunca vou ser capaz de fazer, porque acho que qualquer pessoa que o consegue, as pessoas não têm noção do esforço e daquilo que vocês muitas vezes fazem sem condições, correr à chuva, nadar em água gelada. Fazes teatro? Não, faço só mesmo. É só mesmo atletismo. É a mesma coisa, se calhar as pistas, os equipamentos que têm não são os mais adequados e as federações também, infelizmente, não têm a força que deveriam ter. O futebol hoje em dia é uma máquina de fazer dinheiro. E acho que as outras modalidades, e o IPDJ, deveriam ter essa força de poder ajudar. Porque vocês, sem dúvida, levam também tão alto a universidade nos Jogos Olímpicos que acho que devia ser reconhecido. Portanto, é trabalhar como tens feito, sempre que chegares a uma classe. Quer dizer, tudo aquilo que tu fizeste está a ser difícil. Mais alguma questão? Eu? Sim. Posso? Como é que se chama essa sobrinha que joga basquete no Benfica?
também sou primo do Afonso Jesus, não sei se vocês sabem quem é, do futsal, joga no Benfica, foi campeão do mundo, campeão da Europa, seleção nacional. Portanto, também sei que é um pouco determinado. Pronto, então, como vocês já se aperceberam, pronto, tivemos aqui uma ação que foi um bocadinho misto. Falamos aqui um bocadinho de tudo, incluindo também a saúde mental, que é um tema que também está na ordem do dia. E para terminarmos então esta sessão, eu só vou deixar aqui mais uma questão ao Bruno, que acho que é importante e que certamente se calhar falhou aqui a algum dos atletas que está aqui nesta sala. Tem a ver, e o Bruno falou aqui, que os atletas, por vezes, também são suportados pelos seguros. Primeira questão, Bruno, o atleta profissional tem o seguro do clube e, naturalmente, que deve ter um seguro próprio, certo? Isso é uma boa questão que em Portugal, infelizmente, não está salvaguardado e por isso é que eu adoro muito a França por isso, porque a França deu uma abertura de vida diferente, ou seja, que o governo também assim o exige. Ou seja, enquanto aqui um jogador de futebol profissional, julgo que os outros atletas também serão, se lesionarem, o clube participa com tudo, com todas as despesas, pagamento do salário. Em França não. Em França nós somos obrigados a fazer um seguro à parte, porque o seguro do clube do acidente de trabalho cobre tudo o que tem a ver com o acidente de trabalho e nossos salários só são pagos durante 90 dias de lesão. Se a lesão for mais de 90 dias, nós recebemos o valor equivalente da parte da segurança social e o remanescente é esse seguro pessoal que nós temos que fazer para ser ressarcido o nosso salário por completo. Então tu aconselhas aqui a estes futuros atletas, e se ingressarem num clube, numa carreira profissional, aconselhas a que todos eles tenham também um seguro pessoal para salvaguardar também estas situações? Sim, claro que isto é caso a caso e uma coisa que eu aconselho, acho que não há aqui ninguém que trabalhe nos seguros, os seguros são as pessoas que nos levam mais dinheiro e menos nos querem pagar. Eles, no início, para nós, quando montamos ou para pedir um orçamento de seguro, as regalias são todas possíveis e imaginárias, mas lá no fundo tem umas letras muito pequenininhas, que ninguém lê, que nunca ninguém vai ver, mas quando nós temos um problema, elas estão lá escritas e a gente perde muitas das nossas possibilidades que pensávamos quando assinamos o contrato de seguro. Portanto, depende de cada contrato de seguro que possa ter na sua atividade desportiva, mas eu aconselho sempre ter um pessoal para que possa depois também um que complemente o outro. Mas claro que isso depois tem a ver com as garantias de cada um, os valores que se paga, pois isto aqui é uma abrangência um pouco pessoal de cada um. Muito bem. Mais uma questão, sim. Força. Você já passou muitos clubes, está bem? E pronto, imagina, o clube, eu que não percebo lá muito disto. Não, calma, não interessa, eu tento responder, não se preocupe. Pergunta como está a vir à cabeça. De todos os clubes que você já passou, quais é que foram, imagina, as proporcionalidades, tipo as vantagens que deram, tá? Pronto, as aulas, a vossa carreira, Não vale a pena falar, mas deixa-me ver porque nós não somos contratados pelo clube, os outros são fracos. O jogador, quando é contratado, para não vamos falar que isto é engraçado, o jogador, quando é contratado, depende dos países, onde fores, normalmente é assim, quanto menos se ganha, quando o salário não é enorme, os clubes normalmente o que é que fazem? Dão um subsídio para a ajuda da renda, dão um subsídio, dependente da marca que o clube possa não ter de carros, pode emprestar um carro. Quanto mais ganhas, os clubes menos dão. Também faz sentido. Já tendo um salário muito grande, também não faz sentido que o clube te dê uma ajuda mensal para a renda ou para um carro. E depois depende. Por exemplo, eu no Benfica tinha o meu salário, ponto. Fui para o Bordeaux, tinha o meu salário e uma ajuda de renda, carro não deram. Fui para o Bordeaux, fui para o Feyenoord, salário mais simpático, e tinha casa e um carro obrigatório, porque era a marca que patrocinava o clube. Depois há prémios de jogos, não sei se eram estas regalias, tu depois podes ter prémios, quanto mais jogos fizeres, mais recebes, pois isso depois é um bocado dependente, sempre com o contrato fixo anual que tu tens. Ok? E depois, por exemplo, eu no Benfica, o meu segundo contrato profissional,
eu tinha um salário baixo porque tinha dos júniores, mas quanto mais jogos eu fazia, tinha um prémio maior. E consegui comprar a minha primeira casa com 1 ano e meio de prémios de jogos. Mas também as casas na altura eram mais baratas, calma. Estamos a falar há 25 anos atrás. Ok. Sim? Vamos começar ali. Sim, podes. Na sua carreira, no combinado clube, Desculpa. não ouço. Na sua carreira, no combinado clube, sentiu que algum treinador, colega ou a direção tentou prejudicá-lo de alguma forma? Boa pergunta. Não senti. Ou seja, eu tive 4 anos no Bordeaux, no meu último ano, que era a 5ª época de Bordeaux, ainda tinha mais 3 anos de contrato, não senti que tenha sido prejudicado, mas tinha sido meu colega, que tinha sido capitão da equipa, tinha acabado de jogar, o treinador é despedido e ele vem para treinador, e todos os jogadores que tínhamos sido colega dele, que já tínhamos algum estatuto no clube, ele fez com que a gente saísse do clube. Não sei se por medo que a gente, não percebi, mas isso sim, eu acabei por ir para o Feyenoord. Não sei se respondi. Havia outro lá atrás. Quem é que levantou o braço? Daniel. O que é que eu fiz no meu primeiro salário? Espera aí, eu tenho uma pergunta. Mas espera aí, vamos fazer isto em 2 partes, está bem? Também para a gente aligerar e brincando a sério. E para vocês também perceberem. O primeiro meu salário profissional foi aos 16 anos, ainda tenho lá esse cheque, fotocópia, dei à minha mãe. O meu primeiro contrato profissional a sério, eu ainda paguei uns copos e uns jantares a um senhor que está ali atrás, que é meu amigo há muitos anos. E já agora, eu gostaria de explicar um bocadinho, para que vocês percebam, que agora estamos já mais... Eu quando me emocionei, foi de coração, porque eu vivi aqui, com aquele senhor que está ali, histórias, e se calhar para vocês hoje é impensável. Mas posso-vos dizer, e eu não vou falar mal, muitas noites sem dormir, muitas vezes íamos para uma chega que eu acho que já não existe nas pedras, que íamos à pleia, escrevíamos nas árvores. Tenho memórias daqui que vocês nem imaginam, o quanto eu fui feliz aqui. Era só este à parte e... João Paulo. Para terminar, João Paulo. Sei e vou também terminar. Eu vou partilhar aqui uma situação que talvez possa ajudar também, como podemos ajudar estes jovens na parte psicológica. Eu conheci um jovem que esteve aqui na formação, aqui em Vila Real, na formação. Os pais pensam que têm tudo craques, muitas vezes há muita pressão, mas o menino era muito bom, depois posso dizer o nome. Dali fez um contrato profissional com o Sporting. Claro que não deixou os estudos, aquilo que o Bruno disse, ele era obrigado a ter altas notas, mas ele era excelente na escola. Só que, quando chegava aos treinos, ninguém lhe passava a bola, gozavam com a pronúncia dele, sofria de bullying, coisas que, porque ele era um elemento estranho e como ele era muito bom, viam ali também alguém, um opositor. De facto, ele também não tinha empresário. No início começaram a sair nos jornais imagens dele, coisas maravilhosas, e como não tinha empresário, aos poucos ele foi definhado e de facto perdeu-se, penso que um excelente atleta. Na parte psicológica, ele também chegou, pronto, sentia a necessidade porque ele foi para a Academia do Sporting, sentia a necessidade de ter a família, de ter alguém, um apoio psicológico, afetivo para o ajudar, e tudo isso é muito difícil na vida de um profissional, e certamente que esta gestão, não só económica, mas também emocional, é muito complexa. Claro que ele depois ainda veio para o Braga foi para a Académica, neste momento é empresário.
vamos voltar um bocadinho. Eu acho que não é falta de ter ou não ter a gente. Eu acho que não. Se calhar é a falta de acompanhamento e tudo que eles são muito jovens. Eu falo com isso, tenho hoje em dia um primo com 12 anos que vive sozinho no Seixal, que eu considero melhor. Porque eles depois próprios, como há bocado na pergunta que fizeram dos pais, da pessoa em casa, eu lembro de nós éramos todos amigos até aos 15, 16 anos. Eu joguei no Benfica, fiquei campeão nacional, éramos todos amigos, casas de uns. A partir dos 15, 16 anos, quando se começa a escolher os melhores, aí acaba tudo. E hoje em dia, infelizmente, muito precocemente, eu posso dizer que eu agora, quando estava há bocado, não abri muito, mas posso ir por aí agora, quando este meu primo foi para Lisboa, o pai pediu-me, e eu vou ver os jogos porque estava sozinho, com 12 anos, para mim acho que eu não conseguia, acho que não conseguia viver sozinho, apesar de estar num centro de treinos que não falta tudo, não falta nada, mas para mim falta tudo, que é o aconchego familiar, dos pais, das irmãs, da família mais próxima, porque isto é um sonho que se vive, mas muito sozinho. E os dias em que, se calhar, as pessoas não sabem que ele chora sozinho no quarto, porque na escola usaram com a pronúncia, porque na escola não soube mesmo aquela situação que eu estava a desculpar a minha pronúncia. Não, a gente não tem que desculpar nada, a gente tem que falar como nós somos. E as pessoas é que cada vez mais, e os professores, as pessoas dos clubes têm que ter essa obrigação de os interagir e de os colocar e dar esse aconchego que lhes falta. Mas quando eu hoje em dia vou ver esse jogo do meu primo, tem 12 anos, eu posso dizer que fui ver um Benfica, o primeiro jogo que eu fui ver o ano passado, Benfica Sporting, de miúdos de sub-12, os miúdos tinham 12 anos, estavam 35 agentes de futebol. Isto não faz sentido. Eu não tinha essa noção que estou a começar a ter agora. E o grave disso é pais sentarem-se com as pessoas, falarem eles a dizer faz assim, eles não sabem se vão ser jogadores de futebol. Não sabem, deixem-nos ser felizes, deixem-nos crescer. Façam-nos o acompanhamento que têm de fazer, não é dar botas do último grito, não é dar o melhor restaurante, porque estão-nos a criar uma ilusão que não existe. Ser jogador de futebol profissional ou atletismo ou de alto gabarito para se poder lá chegar é muito sacrifício. E pode ser de hoje como pode não ser. Ninguém sabe. Eu nunca quis ser jogador de futebol profissional e a vida levou-me para lá. Portanto, eu acho que cada vez mais tem que se sensibilizar os pais e os clubes têm essa obrigação de sensibilizar os pais e os pais próprios têm que ter esse conhecimento. Só que depois, como eu já disse há bocado, vem a frustração de não ter conseguido, tem que ser o meu filho. E hoje em dia a vida é do filho e não do pai. Não sei se respondi isso, tem mais perguntas? Muito bem. Meus caros, então, hoje... Mais força! Estamos ali mais uma questão. Força, eu gostei disto, eu vim cá para isto, como eu disse, eu fiz 500 km, quero que vocês sem força. Imagina, suponhamos, não foi o seu caso, não seguiu esse rumo de ser treinador, seguiu outro rumo, correto? Mas imagine, eventualmente eu não sou jogador ou tenho só um trabalho fixo de 1.500 euros. Qual é o conselho que me daria se eu quisesse ser treinador, eventualmente? Qual é o conselho que me daria? Como gerir o meu dinheiro para conseguir, eventualmente, investir na área da formação de treino? Exatamente. É assim, depende também. Porque aquilo que eu te posso dizer é, se é o teu sonho de ser treinador, vai à procura dele. Vai atrás dele. Tem custo financeiro agregado. E o custo que tu terás de fazer também tens de ver com aquelas obrigações que tu já tens. Porque é que pagas de casa, aqueles teus custos fixos. E se calhar, se não conseguires tentar fazer esse esforço maior para o trabalho, para poder suportar o investimento que vais ter como treinador, ou o curso de formação de treinador. É isso que eu te posso dizer, porque eu também não posso estar a dizer que, olha, gasta o teu dinheiro todo, mas não. Há coisas que tu precisas, se calhar, sendo um investimento grande, vais ter aqui, se calhar, uma ajuda, ou alguém que possa estar imediato no imediato, para que tu possas ter esse investimento na formação de treinador. E um dia mais tarde, quando chegares, conseguiste retribuir essa pessoa, essa ajuda, para chegar ao trabalho, mas isso depois de como eu digo, a renda de casa, a água, a luz, o gás, o carro, a alimentação, os filhos, há uma junção de despesas, tu tens que ver se consegues, se não, então, primeiro ou estás a 6, 7 meses a juntar, os cursos aqui eu acho que é de 6 meses, não sei como é que é, honestamente, é juntar durante esse pé de meio que tu vais gastando o mínimo possível e juntar para quando precisares de pagar o curso, tens o dinheiro disponível para esse teu sonho. Mas acho que uma coisa é que nunca desistam dos vossos sonhos. Não pensem que não é, nada é inatingível. Nada é inatingível. E o Cristiano Ronaldo, de uma forma diferente, é marca para isso. Saiu da Madeira,
pai alcoólico, sempre ter dinheiro para comer e hoje em dia manda no mundo inteiro. Quase. Portugal manda um bocadinho. Ok. Então, não se esqueçam, demos hoje o pontapé de saída para este tema de educar para a cidadania na área da literacia financeira. Pronto, o tema, como está aqui nas minhas costas, poupar um compromisso com o futuro. Nunca se esqueçam, quando meterem a mão ao bolso, puxarem pela vossa carteira, puxarem uma nota, lembrem-se sempre, poupar é um compromisso com o meu futuro, com o nosso futuro. E para terminarmos, quero naturalmente mais uma vez agradecer ao Bruno Basto a presença aqui entre nós, agradecer por vir a Vila Pouca de Aguiar mais uma vez e partilhar convosco. Como vocês já perceberam, falamos um bocadinho de tudo, foi muito importante. Eu acho que esta aula que hoje tivemos aqui foi muito importante. Serviu também para vocês adquirirem aqui também uns conceitos novos, umas aprendizagens novas. Damos então por terminada esta sessão. Agradecer aos meus professores, agradecer à professora Ana, coordenadora da disciplina de cidadania, e bem a todos.